Prefeitura da capital apresenta terceiro edital para a licitação do transporte público. Diferenças do documento para as versões anteriores dividiu opiniões na Câmara de Vereadores. Comunidade da Zona Norte de Porto Alegre pede por investimentos em infraestrutura na tribuna popular. No período de comunicações, os parlamentares da capital homenageiam o Dia do Exército. Pré-vestibular para pessoas de baixa renda. No quadro Momento Cidadão, você vai conhecer o projeto Resgate Popular. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é a licitação para o transporte coletivo da capital. Nesta semana, a Prefeitura promoveu uma audiência pública para apresentar a terceira versão do edital. A proposta altera pontos em relação ao ar-condicionado nos ônibus e o número de consórcios que devem operar na cidade. O assunto dividiu opiniões entre os parlamentares da capital. Após as duas licitações de concessão do serviço do transporte coletivo permanecerem desertas, o terceiro edital apresentado nesta semana pelo Executivo trouxe novidades. Entre as principais mudanças está a divisão das linhas em mais lotes. Atualmente, os coletivos são operados por até 3 consórcios. No projeto apresentado, o número pode subir para 6. Há que ter um cuidado muito sério, e isso eu tenho passado para os responsáveis pela área de transporte da cidade, na área de mobilidade, porque há o risco disso ocasionar a perda do equilíbrio entre as várias áreas servidas pelo transporte coletivo, que entre si podem fazer hoje um intercâmbio com a pessoa que mora no Lami, na Restinga, na Zona Norte de Porto Alegre ou no Menino Deus, pagando a mesma tarifa do ônibus. Para o vereador engenheiro Comaceto, faltou participação popular na audiência pública promovida. O parlamentar ainda comentou as indefinições no projeto previstas pela Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Os responsáveis pelo controle financeiro e pela fiscalização do sistema de transporte público foram algumas das incertezas citadas. Hoje a fiscalização é feita pelas próprias empresas. E aí quando vem a questão da qualidade, os bancos, o ar-condicionado, o tipo de motor, se é na frente ou é atrás, o tamanho do carro, a tecnologia que está sendo usada no carro. Então tudo isso faz parte da qualidade. Nós aprovamos uma lei, e a lei que vale, que diz que 100% dos novos ônibus tem que ter ar-condicionado. Embora exista legislação que obrigue o uso do ar-condicionado em todos os coletivos de Porto Alegre, a medida não está prevista no edital. Isto porque uma liminar concedida à Procuradoria-Geral do município impede a vigência da lei. A exigência prevista no documento apresentado determina apenas o uso dos aparelhos em 25% dos coletivos. O edital deve ser publicado no dia 6 de maio e os interessados poderão apresentar as propostas até o dia 6 de julho. Nós gostaríamos que essa licitação, agora após acho que a terceira tentativa, desse certo, até porque seria a primeira licitação em Porto Alegre, uma iniciativa do prefeito Fortunati, e que dê certo, é o que todos nós esperamos. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado pela Associação dos Moradores do Bosque e Arredores. A presidente da entidade pediu apoio dos vereadores para a construção de um posto de saúde, uma escola e uma creche na comunidade da Zona Norte de Porto Alegre. Conforme a presidente da Asmoloba, já existe no bairro uma área destinada à construção dos 3 estabelecimentos. Porém, o espaço está ocupado por mais de 100 famílias. Segundo Rosane, a prefeitura prometeu realocar a população, mas até agora isso não foi feito. Então eles estão prejudicando 5.000 pessoas, que é criança, idoso, né? E a gente precisa do posto, e a escola, e a creche, porque a nossa comunidade é atendida no posto Ramos. E no posto Ramos são 28.000 pessoas que o posto atende. Como é que 3, 4 funcionários vão atender toda essa demanda, né? Então não tem ficha, por isso que dá briga. Para a presidente da Asmoloba, a conversa com os vereadores é fundamental para chamar a atenção da prefeitura.
Rosane também sugeriu que os vereadores visitem a região para conhecer de perto a situação do bairro. O período de comunicações temáticas em sessão plenária desta semana foi dedicado ao Dia do Exército, comemorado em 19 de abril. Os parlamentares também lembraram o aniversário da instituição, que em 2015 completa 367 anos. Centenas de oficiais do Exército compareceram nas galerias do plenário Otávio Rocha para acompanhar a cerimônia. A homenagem foi proposta pela mesa diretora, após sugestão do vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista. O parlamentar destacou a importância do trabalho dos militares ao longo da história do país. A instituição foi representada na sessão pelo comandante militar do Sul. O general Antônio Hamilton Mourão utilizou o espaço da tribuna para lembrar as inúmeras funções do Exército definidas na Constituição. Entre elas, a proteção do território brasileiro e o auxílio às defesas civis dos estados em desastres naturais. Se todos os homens fossem irmãos, todas as nações fossem amigas, não era necessário termos exército. Mas, infelizmente, as coisas não se processam assim. Então, todos os países do mundo, todas as nações têm que ter os seus profissionais capazes de exercer a violência em nome desse povo. Nós somos investidos desse poder e, para isso, nos preparamos. E, ao ver o reconhecimento pelo trabalho anônimo e silencioso que nós fazemos, a gente se sente mais capacitado e mais vinculado com tudo que faz parte da nossa profissão. Em sessão plenária, os parlamentares aprovaram moção de repúdio ao cerceamento dos meios de comunicação e às prisões políticas na Venezuela. A proposta é de autoria dos 4 parlamentares que compõem a bancada do Partido Progressista no Legislativo Municipal. O texto aprovado repudia atos considerados unilaterais e antidemocráticos ocorridos na Venezuela, como a prisão do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. O político foi detido em fevereiro deste ano, acusado de conspirar contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Os autores da moção solicitaram o encaminhamento do documento para a Embaixada da República Bolivariana da Venezuela e ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 18 parlamentares votaram favoráveis ao requerimento, 5 foram contrários e 2 vereadores se abstiveram. No quadro Momento Cidadão de hoje, você vai conhecer o projeto Resgate Popular. Professores voluntários ministram aulas preparatórias para o Enem e para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais de 80 alunos em situação de vulnerabilidade social são beneficiados com a iniciativa. O Centro de Cultura e Educação Resgate Popular foi fundado em 2002 por um grupo de pessoas com o objetivo de democratizar o ingresso ao ensino superior. Como pré-vestibular popular, surgiu através do movimento negro no Rio de Janeiro. Esse cara que criou o movimento negro no Rio de Janeiro veio dar uma palestra para o movimento negro aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e surgiu a ideia de fazer um pré-vestibular aqui do movimento negro, e foi o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares criou núcleos em Porto Alegre, um desses núcleos foi o Superação. Em 2002, um grupo de professores sai desse núcleo e funda um novo cursinho, que é o Resgate Popular. Por mais que agora a gente tenha programas sociais que ajudem, né, ainda assim a gente vê uma carência a carência de muitas pessoas que não conseguem ter acesso, não têm condições para ter acesso, né, e que precisam ainda. Né. A ideia do nosso curso é que ele um dia não precisa mais existir. Né? Um pré-vestibular preocupado com a mudança da realidade dos alunos. Então, não temos um objetivo único de colocar os alunos dentro da universidade, mas de mudar a realidade não só deles, mas de toda a comunidade. A partir dessa iniciativa, a perspectiva de vida de dezenas de pessoas começou a mudar. É o caso de Carla. Aos 28 anos, a auxiliar administrativa vai prestar o vestibular para publicidade e propaganda pela 3ª vez. Resgate eu conheci involuntariamente, né, com uma pesquisa na internet, no último dia, inclusive, de inscrição. E aí eu me deparei com um projeto lindo, né, que além de ser um pré-vestibular popular que te dá um suporte, né, para te ir bem no vestibular e bem na prova do Enem, mas que tem um olhar social, humano, né, que acredita no sonho das pessoas, que mostra pra gente que impossível é uma palavra que não existe. Difícil sim, mas não impossível. Jaduan, de 21 anos, está no 1º ano do curso. Entre 2012 e 2013, ele ficou mais de 200 dias internado para tratar um linfoma no baço.
Depois de conseguir um transplante de medula, a vida de Duan está em uma nova fase. Estudei em escola pública, depois escola estadual e tal, e também eu sou transplantado. Eu fiz transplante de medula e fiquei desde 2011 até 2014 praticamente fora de tudo, né, de estudo e tal. E agora esse ano eu estou tendo a oportunidade de voltar de novo para tentar fazer uma faculdade. Eu acho que em qualquer processo de educação a gente tem que conhecer a realidade do nosso educando, né? E por isso todos os professores são obrigados a participar na primeira semana, que é uma semana seleção, para desde o início conversar com os alunos, porque além da renda, a gente faz uma entrevista para conhecer o nosso aluno. E eles são, então, toda primeira semana, todo professor tem esse contato inicial com os alunos para a gente conhecer a realidade e a partir daí a gente formular pedagogicamente a nossa estratégia. Sempre estudei escola pública. Escola pública todo mundo sabe que o método de ensino não é uma coisa assim que te instiga a querer saber mais assim as coisas. E aqui a primeira vez assim, até já tive anteriormente outros professores bons assim, mas eram poucos. Aqui todos os professores são bons assim, não é querer puxar saco, mas é assim, eles fazem tu ter aquela vontade de querer aprender e tal. A gente tem espaços de debate, seja nos ciclos de cinema, a gente fez um debate de senadores com os candidatos ao Senado ano passado, aqui no Resgate, onde os alunos formularam as perguntas para os candidatos ao Senado. A gente tem um núcleo de psicologia com 4 psicólogos para dar auxílio para eles, a gente tem um núcleo pedagógico para auxiliar eles a estudar. Cada aluno tem um professor que é padrinho ou madrinha deles, né, para a gente acompanhar o andamento durante o ano. E apesar de ter uma heterogeneidade muito grande em relação à idade, a gente tem alunos de 60 até alunos de 18 anos, eles têm uma faixa comum que é a classe social. Então existem experiências que são comuns a todos e a partir de fatos geradores, a partir das experiências dessa classe, a gente consegue trazer e trabalhar os conteúdos em sala de aula. Desde 2011, as aulas do Resgate Popular acontecem em um prédio anexo da Faculdade de Comunicação da URGS. Todas as noites, cerca de 80 alunos vêm aqui com o mesmo objetivo, ingressar no ensino superior. Mas dentro da sala de aula, o aprendizado vai além das disciplinas. A história de cada colega incentiva o grupo a seguir em frente. O motivo é saber que eu não estou sozinha, saber que eu tenho amigos, companheiros de luta, que é uma luta muito grande, todos os dias a gente trabalhar durante o dia, estudar, saber que a gente tem um muro para derrubar, que é entrar na universidade. Tem umas aulas que é de teatro e outras dinâmicas assim na rua que ajudou muito a gente estar criando esse senso de família, de coletividade, assim, que é muito bom assim, no Resgate, assim, que é também o que faz tu querer sempre estar aqui, entendeu? Rodrigo foi aluno do cursinho em 2010. Hoje, ele está prestes a se formar no curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde o ano passado, ele compartilha o conhecimento adquirido na faculdade com aqueles que antes eram colegas. Enfim, a gente vai ao longo do ano conhecendo as histórias e pensando em aquela coisa de se ver que eu já estive naquele lugar e pensar que, sei lá, daqui a alguns anos eles talvez estejam numa sala de aula, dando aula. O índice de aprovação dos alunos que permanecem no curso durante o ano é de cerca de 50%. Como é que tu vê a tua vida daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu pretendo ver já me formando e tá aí embarcando na profissão aí, né? Se tu tivesse que definir assim o resgate em uma frase, um pensamento, uma palavra, como que seria? Luta. Vitória. Amor e Revolução, que é o nome das turmas, acho que define muito bem o projeto. Amor e Revolução, porque a gente acredita numa revolução social e a gente acredita que isso só vai vir a partir de um sentimento de humanitarismo e a partir do amor muito grande que a gente sente em sala de aula. A revolução e o amor não estão separados de forma alguma aqui no Resgate. A Câmara de Vereadores apresenta até o final de abril uma exposição artística em homenagem aos 25 anos do Centro Calabrese do Rio Grande do Sul. Confira os detalhes e agende-se. A mostra homenageia a instituição que preserva a história dos imigrantes de Morano Calabro. A cidade fica ao sul da Itália e foi declarada irmã de Porto Alegre em 1982. 6 artistas participam da exposição, retratando os municípios e com obras abstratas de pintura, desenho, aquarela e foto. As peças estão dispostas no Espaço T Cultural Teresa Franco e na Galeria Clébio Soria, ambos no Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal.
O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, 255. O horário de visitação é de segunda a quinta, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Nas sextas, o encerramento é mais cedo, às 4h30 da tarde. A entrada é franca. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!